Então, a gente estava falando da... Tá gravando aí, Sara? Boa? De boa? Vamos lá. A gente estava falando, então, das pessoas jurídicas responsáveis. Falamos das pessoas jurídicas de direito público que respondem independentemente da atividade que exerçam e quanto às pessoas jurídicas de direito privado só respondem pelo parágrafo 6º aquelas que são prestadoras de serviço público. Então, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público pelos danos que seus agentes causarem a terceiro. Quais são elas? Empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações governamentais, concessionários e permissionários de, de serviços públicos. Então, o que acontece aqui? Essas pessoas respondem, grava isso, está de verde aqui para você não esquecer, ó. As pessoas jurídicas de direito privado, sejam elas integrantes ou não da administração pública direta, elas respondem objetivamente enquanto prestem serviços públicos. Por quê? Porque se ela for uma PJ de direito privado que exerce atividade econômica, ela não responde objetivamente pelo parágrafo 6º. Então, as pessoas jurídicas de direito privado que exercem atividade econômica estão sujeitas à responsabilidade subjetiva. E aqui, muito cuidado, gente. Se você estiver fazendo uma prova de direito administrativo, não tenha medo. Pode ir sem medo de errar. Pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, responsabilidade objetiva, artigo 37, parágrafo 6º. Pessoas jurídicas de direito privado que exercem atividade econômica, vamos lembrar aqui Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, que é uma, respectivamente, empresa pública, sociedade de economia mista, que exerce atividade econômica, a responsabilidade delas será subjetiva. Mas aqui que eu quero que você atente. Você não pode esquecer, só que isso não é relevante para a nossa prova, para a prova de concurso, se for fazer direito administrativo. Pelo CDC, veja bem, pelo Código de Defesa do Consumidor, o artigo 14 consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços. Mas preste atenção. Preste atenção. Isso aqui é lá no direito civil. Para o direito administrativo, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado que exercem atividade econômica será o quê? Subjetivo. Ah, mas o Banco do Brasil negativou meu nome indevidamente, eu posso entrar com uma ação e a responsabilidade do Banco do Brasil é objetiva. Com base, aí eu vou fundamentar o meu pedido lá na esfera civil, lá no CDC. Agora, se eu fizer, posso fazer. Não faria nunca, né? Mas se eu fizer o pedido de indenização com fulcro no artigo 37, parágrafo 6º, a responsabilidade dessas aqui será o quê? Subjetiva. Ok? Então, tenha isso em mente que isso cai em prova direto, gente. Pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva. Pessoas jurídicas de direito privado que exercem atividade econômica, responsabilidade subjetiva. Fechou? Tamo junto? Beleza. E a questão é, nós estudamos, gente, aqueles entes de cooperação, lembram? As pessoas de cooperação governamental, os chamados serviços sociais autônomos, aqueles que compõem o sistema S. A gente citou exemplos SESI, SENAI, SENAC, SENAT, etc. E aí, o que acontece aqui? Essas pessoas, nós vimos que elas não integram a administração pública indireta. Lembra? Elas não integram a administração pública indireta. Contudo,
o entendimento que prevalece é o de que, mesmo que não integrem a administração pública indireta, estão sujeitas à responsabilidade objetiva prevista lá no parágrafo 6º do artigo 37. Por quê? Porque a doutrina sustenta que são PJs de direito privado, mas que a gente vai se lembrar, são criadas por autorização legislativa, recebem repasse de verba pública, a sua atividade é de caráter eminentemente social, podendo se qualificar como serviço público. E o que dispõe o parágrafo 6º? As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Então, ainda que não integrem a administração pública indireta, mas como elas atuam ao lado do Estado, em colaboração com o Estado, exercendo atividades de caráter eminentemente social, que podem se qualificar como serviço público, prevalece o entendimento de que elas se sujeitam à responsabilidade civil objetiva, aplicando-se, pois, a teoria do risco administrativo. Fechou? De boa? Seguindo, então. Aí, prossegue o texto constitucional, lá no seu parágrafo 6º, fala assim, vou ler de novo para vocês. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, preste atenção aqui comigo. Nós falamos que sempre que a vítima demonstrar que experimentou um prejuízo e que este prejuízo, olha o nexo causal aqui, ó, e que este prejuízo decorre de uma ação estatal, vai surgir para a pessoa jurídica estatal o dever de indenizar. Não é isso? E aí? A pessoa, então quer dizer que o cara está lá, aquele exemplo que a gente citou semana passada, o cara está dirigindo um caminhão da prefeitura, no horário de trabalho, completamente embriagado, vem lá, atropela, mata alguém, o município vai pagar essa conta, vai pagar a indenização aos familiares da vítima, e fica por isso mesmo. A gente sabe que quando o município paga essa conta, sou eu, é você, somos todos nós que estamos pagando. E aí, fica por isso mesmo? Não. A Constituição fala, ó, a responsabilidade do Estado é objetiva, o risco administrativo, ou seja, o Estado assume o risco de, se aquele seu agente público causar um prejuízo a alguém, ele está tem que indenizar. Mas, independentemente de culpa, o Estado vai indenizar. Mas a própria Constituição prevê a utilização da ação regressiva contra o agente. Só que a ação regressiva, ela vai se fundamentar na responsabilidade subjetiva. Olha aqui quais são os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva: ação, culpa, lato sensu, que pode ser dolo ou culpa stricto sensu, imperícia, imprudência ou negligência, o nexo causal e o dano. Aí sim. Então, o que acontece? A responsabilidade do agente público, ela é o quê? Subjetiva, porque pressupõe a existência de culpa ou dolo. Então, vamos lá. Naquele caso, está aqui a vítima,
que foi atropelada pelo caminhão da prefeitura lá, cujo motorista, agente público, no horário de trabalho, estava completamente embriagado, o que a Constituição garante? Que a vítima vai ingressar com ação contra o município. E a responsabilidade do município será o quê? Objetivo. Independentemente de culpa ou dolo, basta que a vítima demonstre um prejuízo, a esposa lá do cara que faleceu. Qual prejuízo? Meu marido tinha 35 anos de idade, ganhava R$ 5.000 por mês, deixou 2 filhos. Não tem expectativa de vida de 70 anos, esse é o prejuízo. Demonstrou que este prejuízo decorre daquela ação estatal, eis o nexo causal, vai surgir para o Estado, no nosso exemplo, o município o dever de indenizar. Mas não houve culpa, não houve dolo, não sei o quê. Os dodôs deram no gelo 1. Problema de vocês. Problema de... Por que problema de vocês? Porque basta que a vítima demonstre isso aqui, que o município vai indenizar. Aí vamos lá. O juiz condenou o município a pagar lá R$ 200.000 de indenização. Beleza. Aí o município fala assim, tá. Agora, eu, município, a Constituição me garante o direito de regresso contra o agente público causador do dano. Vai entrar com ação contra o agente público dizendo assim, olha, seu João, por conta daquela sua atuação lá, eu, município, fui condenado a pagar R$ 200.000 à vítima. Agora, eu quero que Vossa Senhoria, falando para o juiz, eu quero que Vossa Excelência condene o agente público a ressarcir ao município aqueles 200.000 que foram pagos. Só que, para que o município seja ressarcido, além de comprovar o prejuízo que esse município experimentou, que foi de R$ 200.000, que decorre da ação lá do seu João, comprovando-se, pois, o nexo de causalidade, o município tem que comprovar a culpa ou dolo do agente, a intenção deliberada de causar prejuízo ou a culpa stricto sensu, que pode ser imperícia, imprudência ou negligência. Tá? Imperícia, imprudência ou negligência. Se o município consegue comprovar, e olha, consegue comprovar que o seu João estava bêbado naquele dia e que por isso o acidente aconteceu, o agente público vai ser condenado a ressarcir ao município aqueles 200.000. Mas perceba que o município vai ter que comprovar a atuação culposa do agente público. Portanto, revela-se a responsabilidade. O quê? Boa, subjetiva. Não é bonito? Então, a responsabilidade da pessoa jurídica estatal perante a vítima é objetiva. E a Constituição assegura a ação regressiva da pessoa jurídica estatal contra o agente público, mas terá que comprovar culpa ou dolo. Fechou? Tá comigo até aí? Beleza? E aí? Daqui a pouco eu vou aprofundar um pouquinho mais nisso aqui, porque tem sido cobrado da gente. Quais são, então, os fundamentos do dever de indenizar? Olha só. Por que o Estado ele tem que ser condenado a indenizar o particular caso ele cause um prejuízo a alguém? Professor, porque é justo. Veja, estamos falando de fundamento que é cobrado de você lá numa prova. Isso já caiu na prova da OAB, numa prova discursiva da OAB, que o cara tinha que fundamentar nesses dois
nessas duas características aqui, ó. Os fundamentos do dever do Estado de indenizar são a legalidade e a igualdade. Lembra que a gente leu lá os artigos 927 e 186 do Código Civil? 186 e 927 do Código Civil, e nós dissemos que todo aquele que causa prejuízo a outrem está obrigado a repará-lo. Ora, se a lei diz que todo aquele que causa prejuízo a outro está obrigado a repará-lo, o Estado também é aquele, também é uma PJ, também é uma pessoa. Se ele viola a lei, vai surgir para ele o Estado o dever de indenizar. Então, um dos fundamentos do dever do Estado de indenizar é a legalidade. Praticada uma conduta que viola a lei, surge para o Estado o dever de indenizar. E o segundo fundamento é a igualdade. Olha o que eu gosto de falar para vocês. A doutrina destaca muito isso aqui. O dever do Estado de indenizar, ele se fundamenta na partilha dos encargos sociais. O que significa essa partilha dos encargos sociais? Veja, se quando o Estado faz uma obra pública, toda a coletividade se beneficia com esta obra pública, quando o Estado causa um prejuízo a alguém, toda a coletividade está obrigada a pagar essa indenização. Ou seja, se os bônus são divididos, os ônus também serão. Os encargos sociais são partilhados. Então, vejam bem, se todos se beneficiam com uma obra pública, com um serviço público, todos também devem pagar a conta de uma indenização que compete ao Estado pagar. E aí, senhores, por isso igualdade em direitos e deveres. E, ademais, mesmo no caso de um ato lícito que causa prejuízo ao particular, o fundamento do dever de indenizar é a partilha dos encargos sociais. Exemplo, vou citar o mesmo exemplo que eu citei semana passada. Então, nós todos somos vizinhos aqui, moramos nessa rua aqui, nossa rua era de terra, de chão, terra batida, né? A rua não tinha calçamento, não tinha asfalto, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha... Enfim, na nossa rua também era de terra batida. E aí veio o município e asfaltou a nossa rua. A partir de agora, veja, essa obra pública que asfaltou trouxe... Tá bom, vou tirar a caneta amarela, tá? Vou usar agora só caneta azul, tá? Caneta azul. Vamos lá. Então, o que eu estava dizendo? Aline, me perdi, Aline. Gente, vocês me deixa dar aula, para de me interromper, por favor. De caneta azul, Sara, Gustavo, Aline, tá? Vamos lá, meus povos. Posso falar um pouquinho de futebol? Não, né? Tá chato, o campeonato vai voltar agora, mês que vem. Aí o Flamengo volta a derrubar todas essas vítimas aí, né? Pois é, Aline, despertamos aqui agora o caneta azul. Acho que a gente não vai nem aprender mais nada. Quando for falar alguma coisa, viu caneta azul na parada. Mas, vomitão, né? Vomitão, porque eu cantar caneta azul, essa é a nossa vontade. Então, eu dizia o seguinte, nossa rua está aqui, agora asfaltada. Para asfaltar, elevou o piso em 10 centímetros. Veja, todos nós, vizinhos aqui, toda a coletividade, foi beneficiada com essa obra pública. Então,
O município praticou um ato lícito que trouxe benefícios para toda a coletividade. Agora, com essa obra pública e o levantamento do piso em 10 centímetros, toda vez que chove, a minha casa é inundada. E você sabe como é que é pobre, né? Não tem nada. Mas quando dá uma chuva, o que acontece? Perde tudo. Então, toda vez que chove, a minha casa é inundada, causando prejuízo ao particular, que no caso sou eu. Veja, se todos se beneficiaram com esta obra pública, é justo que, se eu experimentei um prejuízo em decorrência dessa obra pública, os encargos sociais devam ser partilhados entre todos. Todos devem arcar com essa indenização. E como que todos arcam com essa indenização? Através da pessoa jurídica estatal. Ok? Beleza? Tranquilidade? Estão comigo? Estão dormindo? Boa. Artigo 186 e 927, Lívia. 186, tá? Deixa eu escrever aqui de novo. Não sei se vai melhorar muito, não. 186, ambos do Código Civil, tá? 186 e 927. Melhorou muita coisa, não, acho que até piorou, né? Mas tudo bem. 186 e 927. Vamos lá, galera. Para o nosso sprint final, quanto tempo eu tenho, Sara? Não sabemos, né? Mas nos avisaram aqui. Tem 14 minutos. Boa, então temos uma eternidade ainda, que esses 14 minutos não passam de jeito nenhum para vocês, né? Então, olha só. Fundamentos do dever de indenizar: legalidade e igualdade. Características do dano indenizável. Veja, é qualquer dano que vai gerar o dever do Estado de indenizar? Veja, acompanhe aqui comigo. O dano, o prejuízo experimentado pela vítima para que surja o dever de indenizar tem que ser um dano anormal e específico. Isso também já foi cobrado em prova da OAB. Lembra que eu falei para vocês que a responsabilidade civil do Estado está presente? Tem pelo menos uma questão na OAB e pelo menos uma questão em qualquer concurso público que você vai fazer? Então, não tem jeito. Se você tem foco objetivo, tem que saber isso aqui. O que é o dano anormal? O dano anormal é aquele que ultrapassa um mero aborrecimento, ou seja, ultrapassa os inconvenientes naturais da vida em sociedade. Exemplo, o convívio, antes do exemplo, vou conseguir nosso item aqui. O convívio em sociedade gera certas situações que acarretam um certo desconforto, mas que não são capazes de ensejar o dever do Estado de indenizar, pois esses meros aborrecimentos, eles são toleráveis. Exemplo, imagine que você mora aqui perto do supermercado Unidos, ali onde acontece a Feira Livre de Itaperuna. E aí todo sábado é aquela loucura. De sexta para sábado, 2 horas da manhã, já começa aquele movimento ali. E aí sábado você quer sair com o seu carro, tem um monte de carro dificultando você sair da garagem, e não sei o que, aquela confusão e etc e tal. Veja, esse dano, você está experimentando um prejuízo. Poxa, você queria ter tranquilidade de sair da sua casa, mas isso aqui é um mero aborrecimento que decorre da vida em sociedade. Por exemplo, e olha que eu vou citar, depois eu vou. Isso também já caiu na prova. A sua casa está aqui, tá? Existe esse trajeto para você chegar na sua casa, aqui é a rua que passa para sua casa, só que está sendo realizada uma obra pública aqui, ó. O trânsito está interditado aqui porque está sendo feita uma obra pública neste local aqui, dificultando, impedindo o acesso à sua residência. Então, em decorrência daquela obra pública ali, você está tendo que fazer um desvio. Existe uma estrada que faz isso aqui, ó. Olha que coisa linda que eu fiz aqui. Existe uma estrada que faz isso aqui. Então,
em decorrência dessa obra pública, você está tendo que passar por aqui, que aumenta o seu percurso em 5 minutos, por exemplo. Veja, este é um dano, você está sentindo um transtorno, é um inconveniente, mas é um inconveniente normal da vida em sociedade. Então, este fato por si só não vai gerar o dever do Estado de te indenizar. Você consegue chegar à sua casa, vai atrasar o seu trajeto um pouquinho. Agora, diferente, olha o que eu falei semana passada, diferente se esse aqui é o seu ponto comercial e aqui, ó, tem um outro, nessa esquina aqui, ó, tem um concorrente seu. E se em decorrência dessa obra pública, ninguém vai dar essa volta aumentar o seu trajeto em 5 minutos, se sabe que pode parar aqui e comprar do seu concorrente. Neste caso, se essa obra pública está causando um prejuízo a você, porque seus clientes estão tendo dificuldade de acesso à sua loja, aí sim extrapola esse inconveniente natural da vida em sociedade. Ok? Então, o dano tem que ser anormal, ou seja, tem que ultrapassar os inconvenientes comuns da vida em sociedade. Se atrasar 5, 10 minutos, comum. Trânsito, engarrafamento, é um dano, é uma situação que decorre da vida em sociedade, né? Até você mesmo que mora lá na megalópole de Natividade, por exemplo, deve estar acostumado com o trânsito lá de charrete, enfim, né? E etc. Além do dano ser anormal, ele tem que ser específico, ou seja, ele tem que alcançar pessoas determinadas. Como assim? Se a administração pública pratica um ato que causa prejuízo para geral, prejuízo para todos, ou seja, se o dano for geral, afetando toda a coletividade, não surge para o Estado o dever de indenizar. Exemplo clássico: o aumento da tarifa de ônibus. As pessoas foram às ruas aí há alguns anos, né? Por causa de 10 centavos, e agora morrem 12 mil pessoas e a gente tá nem aí, como já dizia Luca. Então, vejam bem, por causa de 10 centavos nós fomos às ruas, reclamamos e etc. Mas veja, o aumento da tarifa lá do ônibus não vai te causar um prejuízo. Imagina que eu dependo de um ônibus para ir trabalhar, para vir almoçar, para voltar do almoço, para voltar para casa. Então, se aumentou, vamos botar que aumentou, para facilitar a nossa conta, que aumentou 12 centavos, 0,12 centavos, sei lá. Não, vamos manter os 40, que está mais difícil a conta e tal. Aumentou 10 centavos a passagem. Então, eu que vou e volto, eu estou tendo um prejuízo diário de 40 centavos. Vezes 26 dias, posso fazer vezes 30 para facilitar a minha conta? Tá, beleza. Então, seria R$4 vezes 3, R$12. Eu estou tendo um prejuízo de R$12 com o aumento dessa tarifa. Mas este prejuízo não vai ensejar o dever do Estado de indenizar, porque esse dano ele não é específico. É diferente de eu estar lá dentro do ônibus, sofrer um acidente, eu cair lá, quebrar o nariz. Aí o dano é específico. O conserto do meu nariz, se é que existe, né? E eu vou ficar incapacitado para trabalhar durante 30 dias. Aí sim, o dano é específico, ele alcança destinatário determinado. Um indivíduo ou uma classe de indivíduos. Agora, se o dano for geral, não vai surgir para o Estado o dever de indenizar. Crianças, vou deixar a ação indenizatória para a próxima aula, que eu já pego no prazo prescricional, que tem uma questão extremamente relevante aqui. No mais, gostaria de saber como vocês estão, se estão passando bem, se
vocês estão conseguindo estudar pra caramba aí com esse momento delicado pelo qual nós estamos passando, né? Todos nós, em virtude desse isolamento social, né? Nossa turma aí ainda consternada com o fatídico, né? Acontecimento, né? E vou, então, encerrar por aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos falar de futebol? Ah, eu estou de Flamengo hoje. Moleque. Então, gostaria de dizer que foi bom